Você decidiu ficar ruiva, você criou aquela pastinha no Pinterest, viu um monte de referências no Instagram, aí você procurou um cabeleireiro, uma cabeleireira legal que você confiasse, você marcou um horário, foi até lá, o cabeleireiro fez exatamente aquilo que você pediu e aí quando você olhou no espelho, você odiou. Seu cabelo tava lindo, mas não combinava, não encaixava com você. Sabe por que isso acontece? Porque o ruivo perfeito não é aquele da referência. O ruivo perfeito não é aquele da influencer linda e maravilhosa que você viu. O ruivo perfeito é aquele que é construído pra você. É aquele que é feito pensando nos seus traços, no seu tom de pele, nos seus olhos, em toda uma série de características que só você tem. Por isso eu sempre digo que o teu ruivo perfeito é teu, não é de mais ninguém. Nesse vídeo a gente vai destrinchar o universo dos cabelos ruivos. Eu vou te explicar a ciência por trás das cores, como elas funcionam, e vou te apresentar as 6 grandes famílias de ruivos que existem e te ensinar a escolher o teu tom de ruivo ideal, considerando não só o que combina com você, mas o que cabe na sua vida, tanto com relação a aspectos físicos, quanto em termos de manutenção, investimento, uma série de fatores que precisam ser levados em consideração na hora de criar o seu ruivo. Antes da gente falar sobre os tons, de novo. Agora que a gente já entende... Por exemplo, se você... Antes da gente falar sobre os tons, é preciso que você entenda como a gente cria as cores dentro do salão. Quando você olha para uma caixinha de coloração ou quando você pega uma cartela de cores, você vê um monte de números que eles parecem aleatórios, mas não são. O primeiro número que você vai ver na caixinha, geralmente, aqui por exemplo, é o 7, é a altura de tom. Então a gente vai do preto ao loiro claríssimo. Essas são as alturas de tom, os tons naturais. Todas essas alturas de tom são um padrão mundial. 100% das marcas seguem esse padrão para a altura de tom. O que muda muito são os números ou letras depois da vírgula. Vou pegar um outro exemplo aqui. O primeiro número é a nuance primária. Aqui na Schwarzkopf, por exemplo, a gente tem o 7, que é o acobreado. Na Joico, eles usam letras lá fora e aqui no Brasil eles têm números. Então a gente tem o 44, que também é o acobreado. Então isso muda muito de uma marca para outra. O segundo número é a nuance secundária. Aqui tenho de exemplo 2 cobres intensos, 44 e 77. Mas a gente também pode ter 34, que é um dourado acobreado, a gente pode ter um 07, que é, em alguns casos, é um natural mate. Então varia muito de marca para marca. Para o ruivo, existem 3 reflexos principais. E eu não vou usar as numerações, porque como eu falei para vocês, muda muito de marca para marca. Mas esses 3 reflexos principais são o cobre, o acaju, sim, o acaju, e o vermelho. Quando você entende isso, fica mais fácil de você passar para o teu cabeleireiro ou cabeleireira que você quer um ruivo mais acobreado, ou um ruivo mais avermelhado, ou um ruivo mais dourado, ao invés de chegar e pedir o ruivo da Marina Rui Barbosa. Agora que a gente já entendeu a altura de tom e nuance primária e secundária, e algumas marcas têm até nuances terciárias, mas vamos deixar isso mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre harmonia. Existe um mito muito grande de que ruivo só combina com quem tem a pele muito branca. E isso é uma mentira das mais deslavadas que eu já vi em 25 anos de carreira. Toda pessoa tem um tom de ruivo ideal, às vezes mais do que um tom, às vezes 2, 3, 4, 5. Independente do tom de pele, você pode sim ser ruiva, você pode fazer a cor que você quiser. Basicamente as cores se dividem entre quentes e frias. Os ruivos quentes são aqueles que puxam mais pro cobre, pro dourado, para cores mais vibrantes, mais vivas. Eles iluminam peles que têm um subtom mais quente, aquelas peles que bronzeiam mais fácil, que tem um fundo pêssego, um fundo mais dourado. Já os ruivos frios são aqueles que puxam pro roxo, pro vinho, pro cereja e até alguns tons de marrom mais frios. Eles criam um contraste muito bonito em quem tem um subtom frio, aquelas que ficam avermelhadas no sol e ficam deslumbrantes em quem tem pele negra. Eles trazem uma sofisticação muito bacana. Se você tem um subtom neutro, você tem mais liberdade de transitar entre os tons. Porém, é importante lembrar que isso é só um indicador. Você não precisa necessariamente abandonar um tom que você quer ter porque você acha que o seu subtom não combina com aquela cor. É importante a gente entender
que a cor do cabelo serve como uma moldura para o rosto. Se a moldura não combina com a tela, o quadro não funciona. Com essa base técnica, agora a gente pode mergulhar nas 6 grandes famílias de ruivo. Eu vou te mostrar as variações de cada uma e, mais importante, o que cada uma exige de você no dia a dia. A primeira família é a mais pedida nos salões. É o ruivo acobreado. Ele tem variações que vão desde um cobre mais claro até o cobre mais escuro. E aí tem nuances, como por exemplo o Cowboy Copper, que está super em alta. O acobreado é um tom quente, natural, bem sofisticado. Em termos de manutenção, ele exige uma certa disciplina. O pigmento cobre ele é pequeno e ele se solta do fio com uma certa facilidade. Você vai precisar de uma certa rotina um pouco mais rigorosa em casa, mas em compensação ele traz um desbotamento mais natural, que tende a ir para um marrom claro e não contrasta tanto com a raiz. A segunda família é legal para quem não quer escurecer muito o cabelo ou para quem foi loira a vida inteira. Essa família é o ruivo dourado ou Strawberry Blonde, também conhecido como loiro morango. Ela é uma mistura de reflexos dourados com um pouco de acobreado, então muita gente tende a confundir esses tons de ruivo com loiro. Nessa família entram também os ruivos doce de leite, os rosé golds. Eles são tons extremamente sutis, românticos, iluminados. A vantagem dessa família é que o desbotamento é muito suave. Como a base é clara e o pigmento é menos intenso, ele tende a perder menos vibração justamente por ter menos vibração. Então ele acaba tendo um desbotamento muito mais lento. Ele é uma excelente porta de entrada, principalmente para quem foi loira a vida inteira. Porém, é o tipo de tom que requer uma manutenção um pouco mais alta, principalmente com retoque de raiz. Como é uma cor muito mais aberta, se a pessoa tiver uma base mais fechada, o contraste quando a raiz nasce acaba sendo muito grande. Então a manutenção tem que ter uma periodicidade maior. A terceira família são os mais vivos, os mais intensos, os que chamam mais atenção, que são os laranjinhas ou ginger. É o acobreado na sua potência máxima, super vibrante. É um tom que dizem que é muito ousado, mas ele se aproxima muito dos ruivos naturais. Mas de todas as famílias, essa é a que exige o maior investimento financeiro e de tempo. Por quê? Geralmente os ruivos mais laranjas, mais vibrantes, tendem a perder vibração muito mais rápido. E quem gosta desses ruivos mais vibrantes, gosta deles vibrantes, gosta menos do desbotamento. Então essas pessoas tendem a querer retocar com mais frequência. Se você costuma lavar o cabelo todo dia, se você não quer ter muita manutenção e se você gosta da cor bem acesa, eu recomendo fugir dessa família, apesar dela ser linda. A quarta família abandona o laranja e abraça o vermelho. No laranja a gente tem vermelho e dourado. Nessa família a predominância é do vermelho com pouquíssimo dourado. Inclusive é nessa família que pertence aquele infame vermelho cereja. Ela é uma família de cores com muita personalidade e o legal dela é que dá para adaptar para peles quentes ou frias, dependendo muito da altura de tom. O grande desafio dessa família de vermelhos é o desbotamento. Assim como o laranja, eles costumam desbotar muito rápido e perder a intensidade muito rápido. Então a formulação na hora de ser feita essa cor é essencial para que ela tenha um desbotamento bonito e depende muito da altura de tom também. A quinta família é a elegância em forma de cor, o mogno e o acaju. Não ria, o acaju são aqueles tons de castanho avermelhado ou castanho acobreado. Então eles trazem uma naturalidade muito maior. Geralmente eles ficam nas alturas de tom entre 5 e 7, então acabam não contrastando muito com a raiz. São tons muito legais para quem não quer ter muita manutenção e para quem quer passar um ar de naturalidade maior. E a sexta e última família é a dos tons mais frios e mais profundos, que é a do marsala, o borgonha, o vinho. Eles são, de uma forma resumida, a mistura do vermelho com violeta, ou seja, tem vermelho e tem azul. Elas são cores extremamente sofisticadas e super versáteis. O marsala tem um fundo levemente amarronzado, enquanto o borgonha puxa um pouco mais para o roxo. A grande vantagem dessa família é a durabilidade. São cores que desbotam super pouco, até por conta da altura de tom. E elas funcionam muito bem para subtons de pele mais frios. Mas basicamente são cores que entregam um impacto visual muito forte
e uma manutenção muito baixa. Agora que você conhece as famílias, a gente precisa falar sobre a realidade do dia a dia. Escolher a cor ideal não é só sobre o que funciona bem no espelho ou o que combina com o teu tom de pele. É encaixar aquela cor na tua rotina, na tua realidade financeira, em todos os outros aspectos da tua vida. Por exemplo, se você não quer ficar indo ao salão ou não tem tempo para ficar indo retocar o cabelo, as famílias do Mogno, do Marsala ou cores que contrastem menos com a tua raiz natural vão funcionar muito melhor porque vão te exigir menos manutenção. Ao contrário disso, tons muito claros em bases mais fechadas vão exigir uma manutenção maior. Por exemplo, a tua altura de tom natural é um 6, é um loiro escuro, e você quer uma cor numa altura de tom 9, um strawberry blonde bem clarinho, vai precisar de uma manutenção maior, justamente por causa desse contraste. Um outro exemplo, se você quer uma cor mais acesa, mais vibrante, você se apega muito nessa vibração, se você gosta de estar com ele sempre muito vibrante, você tem que estar mentalmente preparada para o fato de que ele vai desbotar bastante, vai perder a vibração rápido. Então se você escolhe um acobreado ou um laranjinha, uma cor bem mais acesa, essa vibração vai se perder muito mais rápido e você vai precisar retocar mais rápido também. Um detalhe muito importante sobre o nosso trabalho aqui no estúdio: a técnica que a gente usa para criar esses ruivos, para construir essa cor, envolve, além da consultoria, uma formulação com base, com fundamentação próprias para que essa cor desbote pouco e desbote bonita. A maioria das ruivas que vem aqui hoje retoca a cor inteira entre 3, 4 vezes por ano no máximo. A maioria acaba retocando só a raiz, justamente porque a cor desbota mais bonita. E aí não fica aquela água de salsicha, aquela cor de cabelo vencido. E também porque a técnica que a gente usa, a técnica que eu criei há mais de 20 anos, sem descolorir para fazer qualquer tom de ruivo, preserva muito mais a textura do fio. E um cabelo mais saudável sempre vai desbotar menos, sempre vai ser menos trabalhoso. Inclusive, se você quer aprender a cuidar bem do teu ruivo, a gente já fez alguns vídeos que estão aqui no canal, vale a pena dar uma olhada. Tem um vídeo bem legal sobre shampoos para cabelo colorido, com todos os porquês, para que cada shampoo serve, para qual cabelo cada shampoo serve. Tem um vídeo bem bacana falando sobre tratamentos. Escolher o tom de ruivo ideal para você não é um bicho de 7 cabeças, mas é legal conhecê-la. O teu tom de pele, o teu subtom, o que se encaixa bem na tua rotina, o que não vai tirar o seu sossego, o que vai se encaixar bem na sua realidade financeira. E eu sempre indico procurar um bom profissional, uma boa profissional, que saiba traduzir aquilo que você quer, que tenha uma escuta ativa, que entenda as suas necessidades, a sua realidade e crie uma cor para você. Sem aquela coisa de repetir a mesma cor para todo mundo, sem fazer o mesmo tom de ruivo laranjinha para todas as pessoas, uma cor que seja só sua. Essa é a parte mais importante. Se essa aula te ajudou de alguma forma, deixa um like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários com qual dessas famílias você mais se identifica, qual você mais gosta. Muito obrigado e até a próxima!